Pare de fazer isso se você quer ser fluente em inglês. São 9 coisas muito simples que, se você estiver fazendo agora, a chance de você ficar fluente é muito baixa. Então para que vai ser melhor para você. Hey guys, how's it going? Aqui é o Lucas Gilbert, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero falar sobre 9 coisas que as pessoas que estão querendo aprender inglês costumam fazer e que, ao fazer essas coisas, elas ficam cada vez mais longe de ficarem fluentes. Isso porque são coisas extremamente inefetivas, ineficientes e que muitas pessoas gastam muito tempo com isso ou simplesmente acham que isso é o suficiente para conseguir ficar fluente, mas a verdade é que não é. Você simplesmente vai estar gastando mais anos e anos de estudos em inglês e provavelmente pagando mensalidade de cursinho. Então, eu quero economizar seu tempo e seu dinheiro. Para com essas 9 coisas agora e depois volta aqui nesse vídeo e me conta a diferença que fez na sua vida. A primeira coisa que você vai parar de fazer nesse momento é ficar estudando com lista de palavras. Para de decorar a lista de palavras de vocabulário, tipo vegetais, aí começa lettuce, carrot, tomato. Não, tomato é fruta, né? Mas não importa, você come na salada, é vegetal também. A galera fica decorando lista e aí você decorar 30 nomes de vegetais. Aí você ficou um mês sem usar nenhum dos nomes. Eu duvido que você vai lembrar mais de 2 ou 3 nomes no final do mês. Vai ser simplesmente tempo e esforço, fosfato, tudo gasto à toa. Então para de decorar a lista. Ah, Lucas, como é que eu vou expandir vocabulário então? Use um SRS, um Spaced Repetition System, um programinha como o Anki, por exemplo. Você pode criar várias cartas, flashcards dessas palavras, aí você fala, coloca a palavra, depois coloca a transcrição fonética para você entender melhor como que é o som. Coloca o som, o áudio da palavra lá para você escutar, para você conseguir relacionar a escrita com a fala também, você conseguir relacionar essas duas linguagens, o inglês escrito e o inglês falado ao mesmo tempo. No verso, que vai ser a resposta, coloca uma imagem daquilo e coloca uma tradução só se for realmente necessário. Uma cenoura, você colocar lá a imagem da cenoura, você não precisa nem colocar a tradução. Você começa a relacionar a palavra em inglês com a imagem. Isso é muito legal de fazer e melhora tanto você também conseguir parar de pensar em português, ter que traduzir o tempo inteiro. Você começa a pensar mais em inglês quando a gente relaciona mais com imagens do que com traduções. Então, faça uma promessa pra mim, lista de palavras por vocabulário, decorar 50 palavras e achar que aquilo ali vai resolver sua vida, nunca mais. Faça isso de uma forma eficiente. Estude e revise com o SRS. A segunda coisa que você tem que parar agora é de não cometer erros. Não, mas Lucas, como assim? Tem que parar de não cometer erros. Errar é uma coisa boa? Sim, errar é uma coisa maravilhosa. Até porque se você está aprendendo um idioma novo e não está cometendo erros, é porque simplesmente você não está usando esse idioma para nada. Você não está se colocando em posição de errar. E a verdade é o seguinte, você sempre vai memorizar, sempre vai lembrar mais dos seus erros do que dos seus acertos. A gente fica puto, a gente fica bravo quando a gente erra alguma coisa. E é muito ruim errar alguma coisa. Então, quando você erra e alguém te corrige, você percebe o seu próprio erro, isso fica muito mais na sua cabeça do que você acertar alguma coisa. Porque se você acertou, passou batido ali e é capaz de você daqui a um tempo esquecer daquilo. Então, se coloque em posição de cometer erros e quanto mais você errar, melhor, tá? Erre muito, principalmente no início. Só não erra a mesma coisa 2 vezes, porque aí o problema já vira outro. Tá? Erra, aprende, corrige e começa a errar diferente. O objetivo é você errar muito, mas errar sempre diferente e errar sempre coisas mais complexas. A terceira coisa que você tem que parar de fazer é pedir desculpa pelo seu inglês. Você muitas vezes está querendo conversar em inglês com alguém com um nível melhor ou até com um nativo e você tem vergonha ali do seu inglês, você pede desculpa. Oh, I'm sorry for my English. Não, para de fazer isso por vários motivos. Primeiro, quando você pede desculpa, você admite para você mesmo que seu inglês é ruim. Então sua autoestima cai e você fica cada vez mais apreensivo, mais com medo de falar. O segundo motivo é o seguinte, você está falando um idioma que não é o seu, você está se esforçando para aprender um novo idioma. Pergunta lá para os americanos quantos idiomas eles falam. Eles falam inglês e inglês também, quando alguns conseguem, mas é só inglês. E olhe lá. Tá? Eles não falam outro idioma, eles estão nem aí para isso. Então pensa, você está fazendo o favor de aprender um outro idioma para falar com a pessoa. Então a pessoa tem que te respeitar porque você está fazendo todo esse esforço, tá bom? No Canadá, quando eu estava no Canadá, vou contar esses casos rapidinho para vocês. Eu tava com vergonha, eu era novo ainda, muito mais novo, e eu tava com vergonha do meu inglês, eu pedi desculpa e
o canadense me respondeu o seguinte: eu que tenho que te pedir desculpa por eu não falar a sua língua, tá? Eu tenho que comunicar com você na minha própria língua, então eu tenho que te agradecer pelo esforço que você está fazendo por comunicar comigo com uma língua que não é a sua. Cara, é exatamente isso. Você está aprendendo uma língua que não é sua para conseguir se comunicar com as pessoas. Então não peça desculpas, seja confiante e continue tentando, errando e melhorando, que aí você vai conseguir aos poucos ficar fluente. A quarta coisa que você tem que parar de fazer é de ter medo das pessoas não te entenderem. Porque realmente, no início, provavelmente você vai falar muita coisa errada. Sua pronúncia vai ser uma merda e vai ser realmente difícil de comunicar. Só que não fica com medo das pessoas não entenderem, porque se elas não entenderem, elas vão te perguntar e vão te forçar a ter que se comunicar de uma outra forma, de tentar falar de uma forma melhor, de você ir tentando até ela entender e você aprender de fato qual é a pronúncia certa, qual é a forma certa de se comunicar em relação a alguma coisa. Então, não tenha medo das pessoas não entenderem o que você fala e, além disso, não se sinta ofendido se alguém te corrigir. Porque é muito importante as pessoas te corrigirem. Igual a gente já falou no item anterior, é importante errar. Mas é importante errar e ter uma correção. Não adianta só errar e não saber que errou. Então, se as pessoas te corrigirem, fique grato que as pessoas te corrigiram, tá? Isso faz parte e é muito bom. Não se sinta ofendido, não é pessoal e é pro seu bem. E também, se você tiver um nível de inglês bom, não seja aquele chato que corrige os outros só por corrigir também, não. Corrige de uma forma legal e gente boa. Não seja um cara babacão que fica, tipo, zoando as pessoas porque elas erram, tá? Isso é feio. A quinta coisa que você tem que parar de fazer é de negligenciar a pronúncia. Isso mesmo, a pronúncia é muito importante e é fundamental que desde o início você tenha um foco muito grande em saber pronunciar corretamente as palavras. Muita gente fala, não, eu vou aprender primeiro o inglês, vou aprender a gramática, vou dominar o idioma e depois eu me preocupo com a pronúncia. Cara, isso dá errado, sabe por quê? Porque vai te dar muito mais trabalho para você aprender o inglês. No inglês nós temos o inglês escrito e o inglês falado, tá? Então, por exemplo, eu sempre dou exemplo dessa palavra aqui, vou colocar aqui embaixo, a palavra scheme, que é a palavra esquema. Tá? Você lendo ela parece que se lê scheme e quando você só escuta ela parece que a pronúncia é scheme, escrito dessa outra forma. Então parece que simplesmente são duas palavras completamente diferentes. Contextos parecidos? Ok, mas palavras diferentes. E aí você tem que aprender dois idiomas ao mesmo tempo. Você está aprendendo o idioma escrito e o idioma falado. A gente tem que unificar. Como é que a gente faz isso? Dando foco sempre à pronúncia, entendendo os sons do inglês, entendendo que os sons do inglês são diferentes dos sons do português. Então, não negligencie a pronúncia, tá? Claro que não é preciso ficar só estudando pronúncia, mas sempre é importante você focar numa pronúncia correta. Lembrando que pronúncia e sotaque são coisas diferentes. Não tem problema ter sotaque brasileiro, mas também é legal você falar three ao invés de tree, né? Não confunda três com árvore. A sexta coisa que você tem que parar de fazer é espaçar muito seus estudos. Muitas escolas de inglês têm aula, sei lá, 2 vezes por semana. Você vai ter aula terça e quinta. Algumas é tipo um aulão no sábado. Todo sábado você tem aula. Mas não adianta. Se você tiver contato com o inglês, se você estudar inglês 1 vez por semana, 2 vezes por semana, isso não vai ter um bom efeito a longo prazo. Você vai esquecer o que você estudou. Provavelmente, se você faz isso, você já percebeu que você esquece muita coisa que você estuda. Então, para de espaçar os seus estudos. Estuda todos os dias. Ah, mas Lucas, eu não tenho tempo. Cara, 10 minutos, 15 minutos para poder revisar um ano que você tem, tá? Então, foca nos estudos. Foca nos estudos consistentes, um pouquinho por dia. É melhor 15 minutos por dia do que 4 horas no sábado. Foca nisso. Contato diário com o inglês. Consumir conteúdos em inglês diariamente. E seguindo esse raciocínio, a sétima coisa que você tem que parar de fazer é achar que somente as aulas, se você estiver fazendo um cursinho de inglês, são suficientes para você ficar fluente. Não vão ser, tá? As aulas ajudam, ter aula de inglês, fazer um curso de inglês é muito bom, ajuda bastante, mas as aulas não dá para você ter muita aula todo dia. Você precisa praticar, você precisa consumir inglês. Você acha que as pessoas que ficam lá vendo série em inglês, que ficam jogando videogame em inglês, ou até mesmo, tá? Que mudam de país, que estão morando, por exemplo, nos Estados Unidos, porque elas ficam fluentes mais rápidas? Porque elas estão ali em contato constante com o idioma, em ambiente de imersão. Imersão é quando você está ali imerso na piscina, você está mergulhado. Você está mergulhado no inglês, tem inglês da sua volta inteira. Isso é muito importante. Então, não dependa só das aulas. Assista vídeos em inglês, músicas, filmes, séries, estude textos com áudios, leia livros, leia sites, faça pesquisas no Google, use várias técnicas possíveis para você ficar o mais próximo possível do idioma no seu dia a dia. Coisa número 8 para você parar de fazer é você parar de não praticar o que você aprende, porque também não adianta só o input que a gente fala, não adianta só ler e escutar, a gente também tem que escrever e tem que falar. Então,
Começa a praticar, nem que seja mandando mensagem pra subcelebridade gringa. Pega os caras do BBB gringo aí e manda umas mensagens lá que esse pessoal gosta de receber uns directs. Isso é uma dica boa, que uma aluna minha fazia isso e eu achei sensacional. Ela pegava, tipo, subcelebridade estrangeira, mandava mensagem em inglês e batia papo com a galera que tinha ali, sei lá, 10, 15 mil seguidores, que era pseudo famoso. E aí eles respondem os directs, aí dá pra bater papo com essa galera. Outra coisa, também tem gente que você conhece que fala inglês, procura pessoas nativas, procura vários serviços que tem na internet aí gratuitamente e pagos também para você conseguir se comunicar em inglês, tanto de forma escrita quanto de forma falada, para você colocar em prática o que você aprendeu, porque só assim você vai ver se você realmente aprendeu de verdade ou não. Eu mesmo, por exemplo, fiz um vídeo com uma nativa aqui no canal já, não sei se você já viu. Clica aqui em cima, que aqui em cima vou deixar o card, né, o link pro vídeo. Pra vocês verem, eu fiz um desafio, uma brincadeira com uma nativa. É legal você escutando a nativa falar também. E é bem bacana esse tipo de troca, tá? De intercâmbio. É muito interessante. E agora a gente vai pra coisa número 9 que você não deve fazer se você quer ficar fluente. Mas antes, existem algumas coisas que você deve fazer pra ficar fluente. Que é o seguinte, a primeira é se inscrever no canal. Se você não se inscreveu ainda, você está perdendo a oportunidade de ter muito conteúdo legal para você ficar fluente em inglês. Então, clica aqui embaixo em inscrever-se, ativa o sininho das notificações. O que você deve fazer também é dar um joinha aí no vídeo, deixa um like para saber que você está gostando desse tipo de conteúdo, desse formato de vídeo. Eu fico muito feliz. Além disso, o YouTube divulga mais meu trabalho e isso me ajuda bastante. Então, deixa o joinha aí. E, além disso, se você quiser ter mais contato com o inglês, ficar ainda mais fluente, ter contato com mais e mais conteúdos em inglês, me segue lá no Instagram, @lucasgilbert. Lá tem muito story educacional, tem muito story interativo para vocês responderem quiz, perguntarem bastante coisa. Tem vários vídeos lá no feed também. Então me segue no Instagram, @lucasgilbert, que é um outro canal muito importante para você aprender inglês. Mas agora, finalmente, a nona coisa que você não deve fazer, que você tem que parar de fazer para se tornar fluente em inglês com uma maior facilidade e com uma maior velocidade também. E essa nona coisa é você parar de não ter motivo para aprender inglês. Calma que eu vou te explicar, porque quando eu falo assim, muita gente não entende. É o seguinte, por que você está aprendendo inglês? Qual é o motivo pelo qual você está aprendendo inglês? Você quer uma bolsa de estudos? Você quer passar numa pós-graduação? Você quer uma promoção no seu emprego? Você quer simplesmente um emprego melhor? Ou você quer fazer uma viagem dos sonhos que precisa do inglês? Existem várias situações e outras além dessas que eu citei pelas quais as pessoas aprendem inglês. E você precisa ter isso bem claro na sua cabeça. Por quê? Porque inglês é uma maratona. Você não vai ficar fluente em inglês em 3, 4, 5 meses, tá? Não vai. Se alguém te prometer isso, sai correndo, porque não é assim que funciona. Ficar fluente em inglês pelo menos 1 ano pra cima, 2 a 3 muitas vezes, tá? E 3 anos já é um tempo muito legal que você consegue ficar fluente em inglês partindo do zero. Só que, antes disso, você não vai conseguir. E isso exige o quê? Motivação. Exige você estar sempre motivado, querendo estudar, sabendo que isso vai ser bom para você no futuro, porque no meio desse caminho a gente tem tanto de responsabilidade, tem boleto para pagar, tem filho para criar, tem casa, tem um tanto de coisa importante, trabalho, estudo, um tanto de coisa que a gente já faz no nosso dia a dia que deixa a gente muito ocupado. Então, se você não tiver um motivo para a ação, conhecido como motivação, você vai desistir, você vai parar, você vai começar a espaçar demais seus estudos e você vai demorar ainda mais para chegar no seu objetivo. Então coloca na sua cabeça por que você quer aprender inglês e como a sua vida vai ser uma vez que você se torne fluente. Fala, cara, quando eu me tornar fluente, minha vida vai ser muito melhor. Se apegue a isso, se apegue no seu objetivo e foca nos seus estudos, porque seguindo a metodologia certinha, o seu resultado é certo. Combinado? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.